Bom, nós continuamos a nossa série Fundamentos e hoje nós estamos com o tema Deus Pai. Agora, na nossa série, a gente já passou por graça, a gente já passou por fé, a gente entrou num pedaço que fala sobre a salvação, falando sobre justificação, depois sobre santificação, depois sobre glorificação. E agora nós vamos entrar numa parte da série Fundamentos, que é a parte da Trindade. Hoje nós vamos falar de Deus Pai. No sábado que vem a gente vai dar uma pausa, porque a gente vai receber o Paulo Finiman aqui, o nosso missionário, para uma pré-conferência missionária. Vai ser um momento muito impactante e importante. Venha, e depois a gente vai dar continuidade na nossa série falando sobre Deus Filho. E antes de eu falar especificamente sobre essa primeira pessoa da Trindade, que é Deus Pai, eu preciso introduzir o que é Trindade. E esse é um assunto muito complexo, talvez até entendível, tá certo? Que não se entende, né? É muito profundo e com certeza eu não vou conseguir compartilhar com vocês tudo hoje, mas eu preciso dar uma breve introdução para depois a gente caminhar para essa direção, para eu explicar para vocês sobre quem é Deus como Pai para as nossas vidas. Uma coisa que nós sabemos é que Deus, ele é amor. Deus, ele ama com certeza, Deus, ele tem amor, mas ele é o próprio amor. É a natureza de quem Deus é. Isso porque antes de todas as coisas existirem, antes da criação, antes do universo, antes do mundo, antes de eu e você estarmos aqui nessa terra, Deus já era Deus Pai, que amava Deus Filho. E Deus Filho amava Deus Espírito, Deus Espírito amava Deus Pai. E existia na eternidade essa movimentação, essa pluralidade de quem Deus é, amando a si mesmo em três pessoas diferentes. Algumas pessoas gostam de falar que isso era uma dança de Deus com o próprio Deus. Tem uma palavra que é muito utilizada, que é pericorese, que é essa dança que Deus dançava com Ele mesmo nessas três pessoas, fazendo o movimento eterno do amor entre Pai, Filho e Espírito Santo. Complexo? Tranquilo? Complexo, as pessoas falam assim, né? Mas essa palavra, ela surgiu de uma brincadeira de criança, onde algumas crianças elas brincavam rodando em volta de outra criança, e aí uma certa hora essa criança que estava no meio saía e entrava outra criança, e elas rodavam cantando em volta dessa criança. Então essa palavra surgiu a partir dessa brincadeira de criança. Isso é o que nós chamamos de Trindade. Agostinho vai dizer que Deus não poderia ser amor eterno se estivesse sozinho. O amor exige relação. A Trindade é o fundamento do amor. Então Deus é amor porque Ele em si, Ele já tem uma pluralidade de amor vivendo nele. Difícil? Acompanha comigo, ó, fica aqui. Se a gente pudesse dar um nome para Deus, né, porque Deus é um nome genérico, existe o Deus tal, o Deus ciclano, mas a gente chama de Deus porque Ele é o Deus dos deuses, é o único Deus. Mas o nome, se a gente pudesse nomear Deus, poderia se chamar de Trindade, porque o nosso Deus é um Deus trino e Ele precisa ser trino. Porque se Deus não fosse Trindade, Ele não seria um Deus acessível, um Deus pessoal, um Deus relacional. Inclusive, se a gente olha para missões, só existe missões porque Deus é trino. Porque Deus foi o primeiro a enviar um missionário, que era o seu próprio Filho. Ele enviou Jesus para uma terra estrangeira, para uma outra cultura. Jesus veio como missionário e depois que Jesus se foi, Ele enviou o Espírito para estar com a gente. Então missões só existe porque Deus é trino. E quando a gente olha para a salvação também só é possível porque Deus é trino, porque Deus decide enviar seu Filho morre na cruz, e por causa do Espírito que foi enviado pelo Filho, que está sobre nós, nós cremos na obra de Jesus na cruz e adoramos a Deus. Entendeu? Amém, gente? Vocês estão comigo? Só que como que a gente pode conhecer a Deus, sendo que Deus é um Deus trino? O que é isso sobre a Trindade? E aí, é muito importante que a gente entenda que a gente nunca vai conseguir conhecer a Deus completamente. A nossa mente finita nunca vai conseguir compreender o que é infinito. A gente sempre vai estar limitado, até pelo nosso próprio coração pecador, nossa própria mente corrompida, nesse processo de conhecer a Deus. Então a gente precisa que Deus se revele. A gente precisa que Deus abra as cortinas de quem Ele é e mostre para nós, porque sozinhos eu e você a gente nunca poderia nos achegar a Ele. Então Deus precisa se revelar. Se Ele não fosse uma trindade, a gente nunca poderia conhecer a Ele, porque a gente só conhece a Deus porque o Filho foi enviado. A segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, foi enviado
sobre essa terra, e a partir da vida de Jesus nós podemos conhecer quem Jesus é. A partir da vida de Jesus nós podemos ver a revelação do que Deus decidiu se revelar a nós. Então o fato de eu e você conhecermos a Deus, isso ser possível, só é possível porque Ele é um Deus trino. Quando a gente abre a Bíblia, essa palavra não está na Bíblia, mas por exemplo, se você abre Mateus 3,16, olha o que diz lá no batismo de Jesus. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: esse é meu Filho amado, em quem me agrado. Então aqui a gente tem Deus Filho recebendo o Espírito e Deus Pai falando. Então a gente vê a trindade em movimento aqui. Lá em 2 Coríntios 13,14 a gente tem a bênção apostólica, inclusive que a gente dá aqui na nossa igreja. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vocês. Mais uma vez a gente vê a trindade aqui juntas e no nosso batismo. Mateus 28,17, então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então por toda a Bíblia a gente vê a trindade sendo colocada para nós, ensinada de que esse é o nosso Deus. Mas a gente não pode confundir. Deus é um só Deus, mas Ele existe eternamente nessas três pessoas. E eu queria rapidamente falar sobre algumas heresias que talvez você já tenha ouvido, talvez até você já tenha falado, porque elas parecem ser muito legais, mas que são heresias sobre a trindade. A primeira delas é que o pessoal chama de modalismo. Talvez você já tenha ouvido isso. As pessoas chegam e falam: olha, Deus, para explicar a trindade, fala assim: Deus é como o ovo. Sabe o ovo? Tem a casca, a gema e a clara. Os três são ovos. É um ovo. Mas existe a casca, a gema e a clara. Assim é Deus. Isso é uma heresia por quê? É claro que as três coisas são ovo. Sim ou não, gente? Mas a clara é diferente da gema. Sim ou não? A gema é diferente da casca, a casca é diferente da clara. Ainda existe diferença entre eles. Por mais que seja uma ilustração bacana de se explicar, isso está dizendo que existe alguma diferença. Quando a gente fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não existe diferença entre eles. Todos são Deus. Uma outra forma que você talvez já tenha ouvido é que Deus é como a água, em três estados diferentes: sólido, gasoso e líquido. Assim é a trindade. Isso é uma heresia. Porque ainda assim há diferença, né? Se a água é um gelo, é diferente do ar, gasosa. A trindade não é. A trindade, eles são iguais entre si. E uma outra que eu já ouvi também é que Deus é como o sol. Sabe, assim como o calor aquece, a luz do sol ilumina e os raios ultravioletas vêm, assim é a trindade, está vendo? Os três, mas todos são o sol. Isso também é uma heresia, porque ainda assim há diferença entre eles. Ou uma outra que as pessoas falam muito: se vocês acreditam em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, então são três deuses, então vocês são politeístas. Não, é um Deus só, que se manifesta em três pessoas diferentes. E uma última, que não é tão comum, mas ela se desenvolve em outras coisas, que é o arianismo, dizendo que Jesus foi criado. Ele não é um Deus, mas ele é um ser criado, e ele se submete ao Pai porque ele foi gerado pelo Pai. Isso também é uma heresia. Gente, há um Deus só. E assim, isso é o máximo que nós conseguimos explicar sobre trindade. É claro que existe a teologia sistemática que vai esboçar isso de uma forma mais explicada, mas ainda assim na trindade, gente, sempre vai existir um mistério, um aspecto desconhecido que a nossa limitação humana não vai conseguir chegar. E não é porque a gente não consegue entender que aquilo não é real. Só mostra o quanto a gente é burro, o quanto a nossa mente é finita, o quanto o nosso pecado nos corrompeu e a gente não consegue. Então dizer que Deus é um Deus só, mas em três pessoas, mas espera aí, eu não entendo. Mas está tudo bem, a nossa mente não entende, mas não quer dizer que aquilo não seja real. Deus como Pai, como Filho e como Espírito é real. Por mais que eu e você não conseguimos compreender aquilo completamente, ainda existe essa dificuldade. Mas quando nós abrimos Deuteronômio 6,4, nós temos uma passagem que principalmente para o povo de Israel e para a gente também é uma das passagens mais importantes, que diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o único Senhor. Existe um único Deus que se revela como Pai, Filho e o Espírito Santo ao longo das Escrituras. Então, resumindo, Deus é três pessoas. Cada pessoa é plenamente Deus, mas o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai, mas todos são Deus. Há um só Deus. O nosso português ele nem consegue entender, porque o certo seria: Deus são três pessoas, né?
Mas não, Deus é 3 pessoas. A nossa alimentação é tão pequena para a gente compreender e explicar Deus que nem o nosso português consegue explicar. Então Deus é 3 pessoas. E quando nós olhamos para essa trindade, ela se divide em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E hoje, eu queria que a gente focasse sobre uma pessoa da trindade, Deus como Pai. Deus Pai, a primeira pessoa da trindade, Deus como nosso Pai. E uma das coisas que a gente precisa primeiro entender é que Deus, ele não se tornou pai. Tipo assim, um belo dia, Deus acordou e falou, nossa, eu acho que eu vou virar pai agora. Não, Deus sempre foi pai, assim como ele é amor, isso faz parte de quem ele é, da natureza dele. Até porque, quando a gente olha para a trindade, o Filho sempre existiu, então Deus sempre foi pai. Então não é que Deus se tornou pai, ele sempre foi pai. Isso faz parte de quem ele é. Por quê? Porque sempre existiu amor entre a trindade para que Deus fosse pai. Então não é quando ele criou você ou criou todas as coisas que ele virou pai. Ele sempre foi isso. O nosso Deus é pai. O Pai nosso é Deus. E quando a gente olha para a criação, nós também podemos ver Deus como pai no sentido de que ele gerou as coisas. De que ele é o criador, ele é o dono. Então quando a gente abre em Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Quando a gente vai para Gênesis 1, 26, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Então quando nós olhamos para esse aspecto, Deus não é só pai porque ele sempre foi pai, mas ele também é pai porque ele é dono de todas as coisas, ele sustenta todas as coisas, ele criou todas as coisas, a partir dele todas as coisas foram geradas, então por isso também ele é pai. E sabe, gente, o que o diabo quer? Ele não quer que você pare de crer em Deus, ele só quer distorcer a sua visão sobre Deus ser pai. 1 João capítulo 22, versículo 22 diz, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Então, o diabo ele só quer trabalhar no seu coração para que a sua visão sobre Deus ser Pai mude. E você começa a caminhar nessa terra como alguém que é órfão, que não entendeu que existe alguém soberano e vivendo, mas que essa pessoa te ama como um pai, que está sobre você como um pai. Quando a gente olha para as nossas relações, às vezes a gente começa a imaginar que eu preciso resolver os meus problemas pessoais, as minhas relações pessoais, os meus problemas com os meus pais, para que eu comece a enxergar Deus da maneira correta. Na verdade é o inverso. Eu tenho que olhar para Deus, corrigir a minha visão de quem Ele é como meu pai, para que aí dessa forma eu corrija os meus relacionamentos aqui nessa terra. Então o que nós vamos fazer essa noite? Nós vamos entender por que é importante Deus ser nosso pai. E nós queremos entender o que isso muda na nossa vida. Tá, que diferença isso faz? O que isso vai mudar na minha vida? Deus sendo pai ou não sendo pai? Para que a gente tenha uma visão correta do nosso Deus e de que Ele é o nosso pai. E para isso, nós vamos usar a oração que Jesus nos deixou. A oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela é um pedido e um modelo para as nossas próprias orações. E a oração a gente sabe que é uma conversa com Deus. Jesus nos deixou um modelo de como nós devemos conversar com o nosso Pai, porque nesse modelo existem os atributos de quem Deus é. E cada vez que eu faço uma oração como essa, ou parecida como essa, ou seguindo esse modelo, eu estou dizendo, eu estou exaltando o meu Deus que é Pai naquele atributo que essa oração nos mostra. Então você pode abrir a sua Bíblia em Mateus 6, a partir do versículo 9. Mateus 6, a partir do versículo 9. Versículo 9 vai dizer o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A primeira coisa que nós vemos sobre quem é esse Pai, que é Deus, é que Ele é o nosso Pai. Ele é meu pai, Ele é o seu pai, Ele pertence a nós. Eu posso dizer que Deus é o meu pai. Isso é importante porque cada um de nós, cada coração humano precisa de uma figura paterna. A gente não precisa de uma divindade genérica.
A gente precisa que haja uma relação com essa divindade. Então, quando nós olhamos e descobrimos que o Deus é meu Pai, isso responde ao anseio da minha própria criação, do meu próprio coração. Então isso nos mostra que a minha oração e a minha conversa não é com um ser impessoal, com um ser que está distante, mas é com alguém que me ama, com alguém que se importa comigo. Isso é interessante porque se eu não tenho essa revelação de Deus como meu Pai, a minha identidade ela vai viver eternamente quebrada, eternamente disfuncional, porque isso é um desejo e um anseio do meu coração. Eu fui criado assim, eu preciso que um pai preencha isso no meu coração. Quando eu olho para Deus e eu falo, Pai, o medo da minha vida e a insegurança que eu tenho sobre a minha vida deveria sumir. Isso porque muitas vezes eu estou me preocupando com as coisas, eu estou tentando adivinhar as coisas, mas eu preciso me lembrar que o Deus que criou todo o universo é o meu Pai. Eu tenho acesso ao meu Pai que é dono e todo-poderoso sobre todas as coisas. Quando eu reconheço isso e eu vivo essa experiência, isso muda a forma como eu vivo a vida. Diante das adversidades, diante das dificuldades, eu posso olhar e falar, não, mas Deus é o meu Pai. Ele tem todo o poder do universo, Ele tem todo o poder que existe e Ele é o meu Pai. Quando eu não reconheço isso, quando eu não tenho essa experiência na minha vida de reconhecer que Deus é meu Pai, eu vivo a vida completamente desconfiado, completamente por conta própria, sem essa revelação, e aí eu me sinto completamente inseguro e desprotegido, achando que eu tenho que dar conta de tudo, que eu tenho que viver a minha vida, que eu tenho que lutar as minhas lutas, achando que é a minha força que vai dar o resultado daquilo que eu preciso. Eu me esqueço que Ele é dono de tudo, dono da minha vida, dono do universo, que rege todas as coisas, que sustenta todas as coisas. Esse é o meu Pai, aquele que eu posso ter acesso agora, se eu dobrar os meus joelhos e orar e pedir, Pai, Pai nosso, Pai, venha sobre mim. Então a primeira coisa que nós vemos é que Deus é Pai, mas Ele não é só Pai, mas Ele é o nosso Pai, Ele é o meu Pai. A partir do versículo 10 diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A segunda coisa, quando a gente vê Deus como Pai, é que Ele tem um propósito para cada um de nós que somos filhos. Ele não é um pai ausente ou aleatório que te abandonou. Ele criou a sua vida e te abandonou. Não, Ele tem um reino estabelecido e um propósito. Qual que é o propósito dele? Que a gente siga a vontade dele, que a gente faça a vontade do nosso Pai. Isso é maravilhoso, porque eu não sei se você teve a experiência de sentar no banco do passageiro e dormir, de um carro, ou uma viagem de ônibus, porque tinha outra pessoa que sabia sobre a estrada conduzindo o caminho. Quando eu e você olhamos para Deus e sabemos que Ele existe e tem um propósito, que o propósito é a vontade dEle, eu e você podemos ter certeza que existe um destino para a nossa vida, que existe uma clareza no caminho. É como se eu ligasse o GPS do carro e já soubesse todo o caminho percorrendo, e não importa o que aconteça, eu tenho um Deus que é Pai, que é todo poderoso, que sabe todas as curvas da estrada, porque Ele tem um propósito para a minha vida. E se alguma coisa sair errado, se tiver um desvio, eu não me preocupo, porque Deus tem um propósito e uma vontade dEle para cumprir sobre a minha vida. Independente do que aconteça, Ele vai saber o caminho que eu estou percorrendo. Isso me dá confiança e principalmente, gente, isso me dá descanso. Isso me dá descanso para a alma, saber um Deus que tem um propósito para mim, um caminho para a minha vida, quando eu reconheço Ele como Pai. Porque quando a gente não tem essa visão de Deus, é como dirigir na neblina. Cada placa que separa pelo caminho é uma dúvida. O que eu faço? Ou uma bifurcação, e aí, eu vou para a direita ou para a esquerda? O que eu vou fazer agora da minha vida? Eu não sei, eu estou perdido. Eu estou perdido porque eu não consigo reconhecer que existe um propósito para mim, que é seguir a vontade do meu Pai. E sabe qual que é o resultado disso? É uma vida de confusão. Que quando você chega no final da estrada, você olha para a estrada e fala, como que eu fui parar aqui? Como que as minhas escolhas me levaram até esse lugar? Porque eu andei sem entender que existe um Pai que tem um propósito para mim, que é a vontade dEle. Eu preciso me achegar a Ele, para ouvir dEle. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor é o meu Pai. O Senhor não me abandonou. O Senhor continua caminhando comigo. Versículo 11 diz, dai-nos hoje o pão de cada dia.
A terceira coisa é que o nosso Pai, Ele é um Pai provedor. Ele é Deus, Pai, poderoso, mas Ele também é Rei sobre todas as coisas, e Ele nos convida para depender dEle diariamente naquilo que Ele tem para nos oferecer. E mais uma vez, gente, de quem que nós estamos falando? Nós estamos falando de Deus Todo-Poderoso, que tem todos os recursos do mundo. Na verdade, são infinitos. É como se abrisse a despensa da casa de Deus e ela não tivesse fim. Quando eu olho para Deus e vejo que Ele é um Deus provedor, eu consigo viver o dia presente, descansando no dia presente, sabendo que o dia de amanhã Deus vai prover. Por quê? Porque Ele é o meu Pai. A despensa dEle é ilimitada. Os recursos dEle são ilimitados. E então isso elimina a ansiedade do meu dia. Ou a ansiedade da minha vida. Sabe aquela preocupação do dia de amanhã? Se amanhã vai ter? Se o emprego vai estar lá? Se o salário vai cair? Se eu vou dar conta das contas? Quando eu reconheço Deus como Pai, eu não fico buscando segurança nas coisas. Eu busco sobre aquele que é meu Pai, que é o provedor, que me dá o pão daquele dia. E isso é maravilhoso porque ainda torna a gente generoso. Sabe por quê? Porque aí eu quero realmente abençoar a vida das pessoas, dar ainda mais para a vida das pessoas, porque eu sei que eu dando mais, Deus não vai deixar faltar, Ele vai continuar derramando. Ele vai continuar me dando. Quando, gente, a gente não reconhece Deus como nosso provedor, que dá o pão de cada dia, sendo o nosso Pai, é como se a gente estivesse correndo atrás de bicos, procurando o próximo pagamento, para pagar a próxima conta ou para comer. A gente sempre acha que a gente nunca vai ter o suficiente. E aí quando a gente vive uma vida assim, a gente começa a viver nessa insegurança e começa a idolatrar as coisas, porque a gente busca segurança. A gente busca controle. Eu não confio que Deus vai ser meu provedor, Ele não vai me dar o pão de cada dia, então eu vou olhar para a minha conta bancária. Eu vou olhar para o meu dinheiro. E essa vai ser a minha segurança, eu vou depositar minha segurança nisso. E quando isso desmoronar, eu vou ficar completamente perdido, porque eu não reconheço Deus como meu provedor. Deus que não me sustenta. E aí, aquilo que toma o meu coração, que normalmente é o dinheiro, se torna o meu maior ídolo. Porque quando eu tenho dinheiro, as coisas estão controladas, eu estou em segurança e tranquilo. Mas quando isso está uma desordem, aí eu fico ansioso, preocupado, temendo o futuro, refém do futuro, inseguro sobre o que vai acontecer. Por quê? Porque eu não reconheço Deus como esse Pai que nos provê. Esse Pai que nos dá. Que tem essa despensa infinita para dar exatamente o que a gente precisa. Normalmente no dia. Normalmente o pão do dia. Justamente para criar em nós essa dependência dEle. Versículo 12 diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa oração do Pai Nosso é um pedido a Deus naquilo que Ele já pode dar. Então o pedido de perdoar as nossas dívidas é porque Deus pode perdoar. Ele já está perdoando, na verdade Ele já perdoou. Então o que nós vemos sobre Deus Pai aqui? É que Ele é um Pai que nos perdoa. É um Pai que já nos perdoou, e mais do que isso, Ele nos ensina a perdoar também. Ele nos ensina a ter essa ação de misericórdia, de perdão para com os outros, assim como Ele fez com a gente. Sabe por que é importante a gente ver Deus como perdoador? Porque a gente não vive debaixo de culpa. Porque a primeira coisa que nós fazemos quando nós pecamos intencionalmente é vergonha, culpa. E aí a gente entra num caminho de vergonha e culpa, onde a gente não quer mais se aproximar de Deus, porque a gente se sente indigno de se aproximar de Deus. Mas quando eu olho para Deus e vejo que Ele é um Pai que perdoa, eu posso pecar sim, mas eu posso chegar diante dEle sabendo que Ele já me perdoa. Aliás, antes de você existir, Deus já sabia todos os pecados que você ia cometer. E mesmo assim Ele te amou, ainda em morte. A gente não pega Deus de surpresa com os nossos pecados. Deus já sabe tudo que nós vamos cometer. Ainda assim, Ele olha para cada um de nós. Eu decido amar. Eu decido te perdoar. Eu decido enviar meu filho para te encontrar, para que você seja o meu filho de novo. Quando eu não consigo enxergar Deus como esse Deus que nos perdoa, eu vivo uma vida carregando culpa daquilo que eu fiz. Existe algo que na hora que você vai botar a cabeça no travesseiro, vem à sua mente e você se sente culpado por aquilo que você fez? Aquilo que tira o seu sono ou te deixa angustiado porque você pensa que aquilo que você fez foi terrível, talvez tenha sido mesmo. Falta em nós esse coração de reconhecer que Deus já nos perdoou. Ele já nos alcançou.
Ele já derramou o sangue do Filho dele na cruz para que a gente fosse alcançado e perdoado. Quando eu vivo uma vida sem reconhecer isso, eu não só trago culpa para a minha vida, mas eu também começo a ser completamente legalista sobre os outros. Porque aí eu não me perdoo, mas eu também me sinto rancoroso diante do que as pessoas fazem. Então eu não consigo perdoar mais ninguém. Eu não consigo perdoar, eu guardo essas mágoas mal resolvidas, eu mantenho a distância das pessoas porque eu não reconheço o próprio perdão que Deus tem sobre a minha vida. Eu não experimentei isso sobre mim porque eu não reconheci Ele como esse Deus Pai que nos perdoa. Versículo 13 diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Pai nos revela aqui é que agora Ele é esse Pai que nos protege. Uma das maiores figuras que o Pai deve representar para uma pessoa é a proteção. O Pai, para uma família, ele deve representar a proteção. E muitas vezes nós sabemos que os nossos pais falham nisso. Mas quando eu olho para Deus, eu posso saber que existe um Pai que me protege. E Ele me protege não só das tentações, mas do mal. Ele me abraça nos seus braços protetor. E é como se Ele segurasse a minha mão firme. Como uma criança tem os braços segurados do pai na hora que vai atravessar a rua. Deus está segurando a nossa mão, nos impedindo de passar por situações de morte. Por situações onde a gente vai ser tentado e vai cair em pecado, pelos perigos da vida. Deus é esse Deus que está nos protegendo. Isso nos dá uma segurança, sabe para quê? Para diante de uma situação de pecado ou uma situação de perigo, eu saber que tem um Deus que me protege, que é Pai sobre mim, eu poder dizer não. Então eu me torno mais seguro para vencer minhas próprias tentações ou meus próprios pecados, quando eu tenho esse reconhecimento de Deus, que é um Pai que me protege. Isso é muito importante, porque isso também pode nos afastar de relacionamentos abusivos. Quando eu sei que tem um Pai que me protege, eu estabeleço limites na minha relação. Relacionamentos destrutivos, abusivos, porque Ele se torna o meu lugar seguro. Eu não dependo mais de outra pessoa para me sentir seguro e me proteger, mas Deus se torna esse protetor sobre a minha vida. Ele se torna esse lugar seguro, e aí eu estabeleço esses limites. Quando eu não reconheço Deus como esse Pai que nos protege, é como se cada um de nós caminhasse pela rua sem o nosso Pai segurando nossa mão. E aí a gente fica dependendo da própria vida, dependendo da própria circunstância. A gente acha que a gente tem que se virar sozinho. Eu estou sozinho nesse mundo, eu fui abandonado, eu tenho que me virar, eu tenho que me proteger. Eu que tenho que vencer, eu que tenho que fazer acontecer. E aí, diante da tentação, diante do dia mal, diante das situações difíceis, eu cedo completamente, porque eu não tenho esse posicionamento seguro que eu estou com o Pai que me protege. Porque eu falo, já que ninguém vai me proteger, eu vou largar a mão mesmo. E vou me enfiar de uma vez nisso. Isso vale, mais uma vez, quando a gente fala de relacionamentos. Quando você não enxerga Pai, Deus Pai como esse Deus protetor sobre mim, você se entrega a qualquer um que passa por aí. E aí você acha que você vai ficar sozinho, porque você não entendeu que tem um Pai que cuida de você, que é dono do universo. E Ele tem uma rota planejada para a sua vida, um plano, um propósito planejado. Ele vai te proteger, Ele vai te dar o que você precisa. Quando nós falamos de Pai, nós descobrimos que Deus é Deus Pai que é nosso, que pertence a mim, que pertence a você, que é o seu Pai. É um Pai que nos dá esse propósito, que a nossa vida não é uma brincadeira, que existe um plano para nós. É um Pai que provê, que sustenta, que vai te dar. É um Pai que perdoa. Perdoa as suas culpas, perdoa as suas dívidas, perdoa os seus pecados. E Ele é um Pai que nos protege, que cuida de cada um de nós, com seu amor infinito que nos alcançou. Esse é o Deus Pai, essa é a primeira pessoa da Trindade, esse Deus poderoso que criou todas as coisas. Mas talvez, enquanto você ouvia isso, você pode estar pensando, olha, isso é muito bonito, de verdade, muito bonito, Deus é isso tudo, nossa, que maravilhoso, glória a Deus, que bênção, mas eu não consigo viver essa experiência. Eu não consigo viver essa experiência de sentir que existe um Pai que me ama e me protege, um Pai que está sobre mim. A resposta para isso, para você viver essa experiência, não é que você precisa ser um bom filho.
Todos nós somos o filho pródigo. A resposta que nós precisamos ter para a nossa vida, para que a gente tenha essa experiência de viver uma vida que Deus é nosso Pai, está em Jesus. Jesus, naquela cruz, Ele não só nos ensinou quem era Deus Pai, mas Ele nos mostrou o caminho que nós podemos ter para alcançar o caminho de ser filhos desse Deus. Mateus 27, 46 diz: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Nesse momento da história, Jesus, o Filho eterno de Deus, o que vivia eternamente com o Pai, por algum momento ele experimentou a orfandade. Ele experimentou se tornar um filho abandonado, um filho desamparado. E para que ele fez isso? Para que eu e você pudéssemos ser adotados pelo Pai. Deus se colocou através da vida de Jesus encarnado naquela cruz e morreu por nós, se tornando órfãos, para que eu e você pudéssemos ter comunhão com o Pai de novo. Um momento da história, alguns segundos, alguns minutos, Jesus foi abandonado para que eu e você pudéssemos ser aceitos por toda a eternidade pelo Pai e viver essa experiência de alcançar esse lugar de filho. Sabe aquela dança eterna que acontece entre Pai, Filho e Espírito Santo? Por um período, Jesus saiu dessa dança para deixar com que a gente entrasse nela. Deus nos colocou nessa dança eterna de amor quando a gente se tornou filho, para que a gente pudesse vivenciar esse amor eterno que existia entre eles, sendo derramado sobre cada um de nós. Jesus perdeu para que a gente ganhasse, Ele foi rejeitado para que a gente fosse aceito, e nós cremos na obra de Jesus, e dessa forma eu me coloco nessa experiência de viver essa vida como filho. Talvez você acredite em Deus, mas você vive essa vida ainda como órfão diante de quem Deus é. Carente de amor, às vezes a gente fica buscando a aprovação dos outros, esse peso da ansiedade, esse peso do futuro, esse peso das culpas, ou dessas tentações que eu preciso passar sozinho, sem Deus sobre minha vida. Mas existe uma profecia que o profeta Isaías nos deixou, e ele deixou isso para o povo de Israel, e hoje nós somos esse povo santo de Deus. Isaías 43, que diz o seguinte: mas agora, diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Nós temos uma palavra saindo do próprio Deus para cada um de nós, dizendo: olha, você pertence a mim. Você pertence a mim, para que você possa dizer: meu Pai, que é aquele que me dá propósito, que é aquele que provê, que é aquele que perdoa e que é aquele que me protege. Nós, como filhos, nós não podemos viver essa vida inseguros, porque nós sabemos que nosso Pai é. Nós não podemos viver essa vida como quem perde, como quem teme. E, por uma coincidência, amanhã é dia do quê? Dos pais. Não foi planejado isso. Não foi planejado. Talvez para você esse seja um dia de festa, você vai encontrar com a sua família, você vai encontrar com seus pais. Talvez não, talvez seja um dia de luto. Ou um dia de tristeza por causa das histórias que você passou, ou pelos dias difíceis que você passou, ou porque talvez seu pai não está aqui, ou porque ele te abandonou, ou porque ele não é aquele pai ideal que você gostaria. Independente de qual é a sua história, eu quero te convidar a você se posicionar. E no dia de amanhã, apesar do seu pai, seja qual história que você tem, você entenda que você tem um Pai perfeito sobre a sua vida. Um Pai que te ama, um Pai que não falha, que não abandona, que não desiste. Um Pai que não apenas nos criou, mas nos adotou como Cristo. Um Pai que Ele quer nos curar
nos restaurar, nos preencher. Ele quer ocupar todos os espaços vazios que o seu pai humano deixou para que ele possa dizer e fazer com que você viva essa experiência de ter um pai que é rei, que é dono de todas as coisas. Então, antes de você celebrar, antes de você talvez lamentar o dia de amanhã, eu quero te fazer um convite hoje, para que você se volte para o seu verdadeiro pai, para que você receba o abraço do pai, para que você receba a voz do pai sobre você. Quando Paulo fala sobre Romanos, sobre aqueles que vivem essa experiência de ser filhos, existe um movimento do Espírito, que é um mistério, mas que ele é derramado sobre aqueles que reconhecem a obra de Cristo. E esse derramar do Espírito não é só um intelecto de entender que Deus é Pai, mas é uma experiência viva. A resposta para você entender que você é filho não está em você reconhecer isso intelectualmente, mas algo dentro de você se mover diante das situações do seu dia a dia, para você ter aquela convicção que só o Espírito pode te dar de que você é filho. De que você é filho. Se você não teve essa experiência, o maior presente que nós podemos ter não é um pai na terra, mas é saber que Deus dos céus é o nosso pai. Fique de pé no seu lugar. Eu quero que você feche os olhos aí no seu lugar. E talvez você seja essa pessoa que ainda não teve essa experiência do Espírito sobre a sua vida, que a ansiedade ainda toma conta do seu coração, que a segurança ainda não faz parte da sua vida, você não sente que tem esse pai que é protetor. Que você possa orar ao Senhor pedindo algo que só o Espírito Santo pode fazer, a obra do Espírito, de fazer com que essa experiência se torne real sobre você, de um Deus que é Deus, mas é o nosso Pai. O nosso Pai que nos protege, que nos dá propósito, que provê, que nos perdoa. Tu
você teve o seu coração tão ferido pela sua experiência de pai. Talvez você só quer derramar todas as confusões que existem na sua cabeça ou aquilo que te aconteceu. Deus não tem medo do seu caos. Deus não tem medo da sua bagunça. Ele é especialista nisso. Ele criou todas as coisas do caos. Talvez você quer só falar palavras de ódio contra Deus. Deus não está preocupado com isso. Ele só quer reatar o relacionamento que Ele sonhou desde a criação de todas as coisas, que foi o relacionamento de um Deus que é Pai com aquele que é o seu filho, que é a sua filha. Então talvez esse seja o momento de você poder declarar palavras que você sempre guardou no seu coração, mas Deus está esperando que esse relacionamento seja retomado. Então você que está passando por uma situação dessa, você que sofreu abuso do seu pai, você que foi abandonado pelo seu pai, Deus está agora, nesse momento, através do teu Espírito, sobre cada um de nós, dizendo: filho, filha, o que eu mais desejo é voltar ao seu coração, é viver uma vida como sendo teu pai e você como sendo meu filho. Então feche os olhos no seu lugar, você que está passando por uma situação como essa, seu coração está inundado, está travado, está bloqueado. Deus quer vir sobre a sua vida hoje, através do teu Espírito Santo, e conduzir você nesse caminho, como filho e como filha, que tem um Deus e um Pai que ama Ele sobre todas as coisas. Quem aqui não tem mais o pai vivo? Levanta a mão. Continua com a mão levantada, você que não tem mais o pai aqui. Eu quero pedir para que os pais que estão presentes aqui, eu queria encorajar você a ir até uma dessas pessoas que estão com a mão levantada, para poder orar pela vida dessas pessoas, para poder estar com essas pessoas. Talvez a gente não tenha pais suficientes aqui essa noite, então você, homem, com muito respeito, você vai sobre a vida dessas pessoas que estão com as mãos levantadas e orar sobre a vida dessas pessoas, que elas não têm mais o Pai aqui nessa terra, mas elas têm o Pai eterno nos céus sobre a vida delas. Agora eu queria, você que tem muita coragem e você não sabe se seu pai está vivo porque seu pai te abandonou, eu queria pedir que você levantasse a mão nesse momento, sem nenhum constrangimento. Você que não tem na certidão do seu nascimento o nome do teu pai, eu quero pedir para você, homem, que está vendo alguma mão levantada de uma dessas pessoas aí, que você fosse sobre até essa pessoa e orasse pela vida dela, e se fosse usado pelo Senhor para restaurar esses relacionamentos quebrados, essas figuras paternas que não cumpriram a sua função sobre essa terra, e vocês representassem o Pai eterno nos céus, conduzindo essa vida em oração, essa pessoa em cura, para que você seja um instrumento e possa restaurar o relacionamento dela com Deus Pai. Se você quiser oração, deixe sua mão levantada para que uma pessoa vá até o seu lugar, para que possa orar pela sua vida.
Hoje também é um dia de ceia. Se você não pegou os elementos da ceia, eles estão ali atrás. Mas esse é um momento muito significativo, porque a ceia, ela foi preparada para aqueles que são filhos. É a ceia do Pai, em memorial do sacrifício do Filho, para que a gente possa nos lembrar aquele dia em que eu e você fomos adotados pelo Pai, aquele dia onde nós fomos alcançados, onde nós éramos órfãos e nos tornamos filhos. Então a ceia é esse momento onde nós participamos e nos lembramos da morte e da ressurreição de Cristo, mas também nos lembramos daquele dia onde eu e você fomos resgatados, onde eu e você fomos alcançados por Deus. Quando nós participamos da ceia, a gente anuncia para o mundo, anuncia para o nosso próprio coração, a gente anuncia um para os outros de que nós somos família de Deus, que nós temos esse Pai. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Você pode comer do pão. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós estamos aqui reunidos como família do Senhor, celebrando a ceia que o seu Filho nos deixou para que a gente celebrasse, para que a gente se lembrasse de que neste dia, há 2000 anos atrás, a nossa história mudou, a nossa vida mudou. A possibilidade de ter um Pai se tornou real de novo sobre cada um de nós. Nós ceiamos agora nos lembrando do dia em que seu Filho deu a vida, se tornou órfão, para que eu e cada um aqui nesse lugar fosse adotado pelo Senhor. Agora nós temos um Pai que provê, um Pai que protege, um Pai que pertence a nós, que é o nosso Pai, um Pai que nos dá segurança, que nos dá propósito, um Pai que não se esqueceu de nós, que não abandonou, que não nos deixou, que nos dá segurança para viver a vida, que tira a ansiedade do nosso coração, que nos dá a provisão necessária. Nós temos um Pai tão preocupado com cada um de nós, que decidiu nos colocar de volta nessa dança do amor e participar desse amor que só existia em Deus. Isso é um privilégio da nossa fé, isso é um privilégio daquilo que nós cremos, saber que nós fomos adotados pelo Rei dos Reis, Criador do Universo, Deus sobre todas as coisas, Altíssimo, Santíssimo, Deus poderoso. Eu e você somos filha desse Deus maravilhoso, e nesse dia nós celebramos essa ceia, nos lembrando de quem Ele é, nos lembrando daquela cruz, nos lembrando do túmulo vazio, nos lembrando de que nós fomos adotados. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice, é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Você pode beber do cálice. Pai, nós te agradecemos e nós te louvamos, que a gente possa se lembrar no nosso dia a dia, diante das situações, que existe um Pai que nos ama. Deus Pai, um Deus que é o nosso Pai, que a obra do Teu Espírito Santo, que é justamente relembrar e vivenciar isso em nós, se torne cada vez mais real, e a gente não caminhe mais como órfão, mas como pessoas que entendem o seu significado e de que foram alcançados como filhos e filhas do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém.